Fala galera, bem-vindos ao Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões, novidades feitos por Zupers, apaixonados, pirados, hypados por tecnologia e inovação. Meu nome é Carol Vilas Boas e hoje eu vou falar sobre mulheres na TI. Então, solta a vinheta e bora começar! Isso aí, galera. Bom, hoje comigo estão algumas mulheres feras na tecnologia que não são Zupers. Hoje eu tô aqui com a Beatriz Baggio. Bia, vem dar um oizinho aqui pra gente. Fala galera, tudo bem? Obrigada, Carol, pelo convite, obrigada, Zup. É uma honra participar aqui junto com mulheres tão incríveis. Vai ser um papo super legal, tô bem feliz, obrigada. Que bom, Bia. Eu também tô aqui com a Marcela Mariotti. Dá um oi aqui pra gente. Oi, gente. É muito bom estar com vocês de novo, né? E vamos, que tem muita coisa para falar. Brigadão, Carol e Zup. Vai ser uma honra estar com vocês. E a nossa última convidada aqui, a Thaís Rigolon, que vai vir também dar um oizinho pra gente. Fala pessoal, tudo bem? Que honra estar aqui junto de vocês, mulheres que eu super admiro, pra gente bater um papo aí super importante. Então, obrigada pelo convite, Zup. Somos em 4 mulheres bem ativas nas comunidades e também que atuam com grandes times. Tá, agora eu vou fazer a roda inversa, tá? Conta pra gente que área, como você atua, onde você está na área de tecnologia aqui. Boa. Atualmente eu tô no PicPay, né, atuando no time de agilidade organizacional. E lá dentro a gente atua não só com a tecnologia, né, mas enfim, com todas as áreas. É um time que está se formando, então tem muita gente chegando. Inclusive a Mari Graf foi para lá também para liderar esse time de agilistas. E então estou um pouco nessa questão profissional lá, mas fora isso, como você comentou, sou muito envolvida com comunidade, então faço parte da organização da comunidade Mulheres Agilistas. Também sou uma das fundadoras do podcast Agile Girls, que a gente também busca ouvir muita mulherada aí, para ouvir as histórias, ouvir as trajetórias, então sou muito engajada na questão da mulher dentro da agilidade, né, e da tecnologia. Então é muito bom estar aqui com vocês para falar sobre isso hoje. E você, você tá onde? Me conta. Eu tô na Lebes, que é uma empresa de São Paulo. Sou desenvolvedora, né, já há 14 anos. Eu sempre brinco que eu sou uma dev cansada. Inclusive, participei do podcast deles já também. Eu atuo bastante também com essa comunidade feminina na frente do Devas Curitiba, que é esse incentivo, né, de mulheres desenvolvedoras, que ainda são poucas, infelizmente, mas está mudando. Tem meu blog, sou bem ativa no LinkedIn, então acho que é isso e vamos que vamos. E você, Bia? Conta pra gente onde você tá, como você veio, como que foi chegar, vai. Cadê a Bia? E a comunidade, né? Que todo mundo aqui é de uma. Legal. Bom, eu sou a Bia. Antes de qualquer coisa, eu sou mãe. Estou gestando no momento. Sou mãe de uma pequenininha que acabou de completar 3 anos. Então, essa é a minha primeira grande carreira e propósito de vida. Estou head, né? Estou head de produto na Reut, que é uma empresa é uma account tech em Curitiba, e sou cofundadora da Bilab, que é uma comunidade, não é não é uma comunidade específica para mulheres, mas tem abertura e é 100% de responsabilidade e equidade. Então é uma comunidade aberta mesmo a todo tipo de diversidade e de equidade. Então é a Bilab, né, a nossa comunidade. Sou super fã de todas as comunidades que foram citadas aqui, o podcast Agile Girl, a Devas Curitiba, Mulheres Agilistas. Além de comunidade em si, nós temos também, não posso deixar de citar aqui a nossa página, né, o Tiririca Agile Coach, que é uma página de memes, mas também tem toda uma questão de responsabilidade social ali. Os meninos, eu entrei nessa comunidade, inclusive na página de memes, porque eles brincam que eu sou firewall. Não deixo passar as coisas, né?
Porque tem que ter antes realmente era uma comunidade que tinham dois super caras, né? Super responsáveis, enfim, o Demis e o Ale. E aí eu entrei, mas pra ter esse equilíbrio e ter uma visão feminina também ali dos memes. E é isso. Que bom. Então, gente, como eu falei lá no início, eu sou a Carol Vilas Boas. Hoje eu estou Dev Advocate aqui na ZUP. Eu cuido exatamente de trazer um pouquinho a voz da comunidade para a empresa e levar um pouquinho da voz da empresa para a comunidade, fazer esses 2 pontos. São também aqui 17 anos de carreira na tecnologia. Gente, é bastante coisa, hein? Agora eu vou trazer pra Má. Má, conta pra gente como que você chegou. Você falou 15 anos na área de tecnologia, mulher. Me conta aí como que é 15 anos na área de tecnologia. Socorro! Na verdade, eu acho que eu fui escolhida, não escolhi assim muito, meio que eu fui sendo levada. Eu sou do interior de São Paulo e lá é muito difícil escolher uma faculdade por não ter, né, faculdades, assim, é mais cidades maiores e tudo mais. Então, no ensino médio, eu comecei a fazer um curso técnico de informática junto com o ensino médio. Foi aí que eu tive meu primeiro contato com programação, que na época foi Delphi, e nunca mais parei. Entrei já na faculdade de Sistema da Informação, acabei me mudando para Curitiba no 2º ano de faculdade. E aqui eu entrei na Federal, né, Ciência da Computação. E desde o primeiro estágio sempre desenvolvedora. Então eu nem consigo me ver fazendo outra coisa, assim, dentro da área de TI. Esse último ano, por causa da pandemia, ela deu muita oportunidade da gente estudar outras coisas, né? Surgiu muito curso gratuito, enfim. Então, aí eu comecei a estudar bastante essa parte de produto também, Design Thinking, UX, mas trazendo para desenvolvimento também, sabe? Ajudando, usando como ferramenta na hora de desenvolver, de estruturar projeto, priorizar atividades, enfim. Então eu tô nesse papel aí, mas foi por um acaso. Que legal, Má. E aqui, né, queria ver com a Tá. Bom, meu início ele foi um pouco a partir da inspiração do meu pai, que já trabalhava com tecnologia. Eu via muito ele nesse sentido e falava, nossa, que coisa legal, né, trabalhar nesse sentido e tal. E aí fui um pouco na linha dele, comecei já logo a estudar, né, administração com ênfase em TI. E aí já entrei logo para uma grande consultoria, e bem no início, assim, da graduação, e aí foi realmente um desafio para mim, porque eu era jovem, assim, não tinha comunidade no momento, assim, para participar, e se tinha também, eu não me conectei, não encontrei essas comunidades. E fui muito sozinha, assim, para esse novo desafio, né? Então, entrei num ambiente muito masculino, assim, não tinha com quem me conectar ali na empresa, né? Como se, enfim, um ambiente mais tradicional, né? Voltado para TI. E ali passei uns anos bem difíceis, assim, e falei, será que eu tô fazendo o que eu quero mesmo, né? E aí comecei a questionar um pouco minha carreira, e aí no meio do tempo fui fazer teatro nos finais de semana. Falei, nossa, que coisa sensacional. Será que é aquele mundinho de empresa mesmo que faz sentido, né? Comecei a questionar, enfim. E aí fui para uma segunda graduação em produção cultural e logo entrei numa agência que trabalhava com projetos culturais e de tecnologia. Então a gente desenvolvia software livre. Então ali a questão da comunidade para mim começou a pegar muito na minha vida. E aí não saiu mais de mim. E aí, enfim, vários desafios, né, nessa questão de como trabalhar de uma forma sustentável com os times. Aí eu encontrei agilidade, eu falo que entrei no portal da agilidade, né? Quando a gente passa nesse portal, não tem como voltar mais, né? Então, pelo menos comigo foi assim. E aí conheci agilidade, e aí é como se o mundo se abrisse, né? Então, é um pouco da minha trajetória. Então, hoje, assim, tô nesse meio da agilidade, da questão muito forte da mulher nas comunidades também, e como que a gente empodera mais mulheres dentro da tecnologia, né? Seja dev, seja agilista, seja PO, seja PM, independente do papel, né? Como que essas mulheres ganham realmente
empoderamento ali para serem quem elas são. Então acho que é um pouco isso. Biazinha, eu sei que tem uma história também muito legal. A tecnologia bateu a sua porta, né? Não foi você que foi lá? Me conta disso. Sim, a tecnologia, ela me cercou de um jeito, né? E é apaixonante. A agilidade também. E aí não consegui fugir. Brincadeira. Mas foi parte uma escolha, parte ela me escolheu. E apesar de não necessariamente, né? Não de forma integral, eu estou em tecnologia, porque eu sou mais de negócio, né? Por conta de ser de produto. Mas ali a gente convive e é totalmente diferente esse mundo, cultura, enfim. Então eu me insiro e digo que estou em tecnologia também, né? Mas eu entrei, na verdade eu tenho uma carreira aí de algum tempo no RH, então eu nasci, sou cria de RH, sou gestão de pessoas, fiz pós em legislação trabalhista e, enfim, gestão de pessoas. E nesse meio tempo, né, descobrindo e muito curiosa, buscando coisas para otimizar processos, gestão, enfim, eu conheci a agilidade, né, por uma perspectiva ainda de RH. E ainda aprofundando um pouco mais, conhecendo mais pessoas, eu fui convidada a atuar como Product Owner de um produto para RH. Então, a partir disso, foi uma imersão mesmo no mundo, um mundo apaixonante, eu sou suspeita para falar, de agilidade, de produto, de tecnologia, de inovação. E aí, desde então, eu assumo um papel mais, né, nessa área de tecnologia. Depois passei a PM, agora Head de Produto. Então, eu tenho uma trajetória que iniciou o RH. O RH não sai de mim, é algo que hoje eu já não tenho mais, não toco mais um produto especificamente para RH, mas a gestão de pessoas não vai sair de mim jamais. E eu sou grata por ter esse background, de alguma forma vai com certeza contribuir no dia a dia. E tecnologia é isso, né? Eu me deparei com coisas diferentes, coisas que eu vi de repente do outro lado, né? Eu vi ali por várias perspectivas, a própria perspectiva de RH, e agora passando pro outro lado da mesa, tem seus desafios, com certeza. Gente, então agora eu vou contar os meus 17 anos na tecnologia. Eu comecei lá, era só pra eu ser médica, aí não passei em medicina, lá o que você vai fazer? Fiquei chateada que tinha passado, só brincava de programar desde os 14 anos, aí meu pai falou, menina, vai lá fazer uma faculdade de ciências da computação, você tá aqui atrapalhando em casa, programando e não quer ir pra faculdade? Aí nessa eu caí na faculdade de ciências da computação, me apaixonei. Eu aprendi também Delphi, Pascal na época de faculdade. Aí eu fui me encontrar no VB6, uma linguagem maravilhosa que todo mundo assim deve conhecer, só que não. Depois eu migrei um pouquinho para o Java, aí eu fiquei ali em VB6 e Java naquela época. Foi quando eu caí na área de qualidade de software, gente, de paraquedas. Eu não sabia o que era, eu não sabia o que comia, o que fazia. Num banco que chamava Nossa Caixa, que nem existe mais hoje no mercado, caí lá, fui me achando na tecnologia ali, meio que de paraquedas, aprendendo o que era fazer teste, o que era qualidade de software, isso lá por 2003, 2004. E aí fui passando por grandes empresas ainda na área de qualidade de software como analista, e o viés de programação me deu muito, né, me formou muito, porque eu consegui automatizar quando ninguém automatizava, eu já automatizava, porque eu sempre fui muito preguiçosa. Eu gosto de brincar que, de verdade, o bom programador é aquele que ele é preguiçoso, porque ele automatiza as coisas, ele vai lá e programa para ficar mais fácil. Eu tinha que fazer o teste uma vez, era legal, eu fazia na segunda e falava, gente, mas de novo essa história? Aí eu ia lá e automatizava para não ter que fazer aquilo. Então já era, então eu brinco um pouquinho disso. A Má fala que ela é uma dev cansada, eu entendo isso. Eu tenho, sabe, um bom ali, todo dev, ele é meio cansado, ele não quer fazer aquilo 2 vezes, gente. E aí eu passei na área de qualidade de software, fui coordenadora, fui gerente ainda no modelo tradicional. Depois disso, eu conheci ali em 2009 a agilidade, me apaixonei pela agilidade, fui conhecendo mais ainda, né, na área de qualidade. E em mais ou menos 2015 eu abandono a área de qualidade, foco muito mais na área de agilidade,
fiquei focada em agilidade com treinamentos. Então, Age Treinamentos, trabalhando com comunidades, muito forte, diga-se de passagem, com comunidades. Aqui na ZUP, eu fui também descoberta de novo, eu brinco, né? O legal é isso, a gente tá falando aqui vai ser um podcast de mulher, mas eu brinco que eu fui descoberta por 2 homens, primeiro lá pelo meu pai, naquela época aqui pelo hoje meu gestor, que é o Jomar. Eu tava aqui trabalhando numa área super bem, e o Jomar me viu, ele falou, você trabalha com várias comunidades, pelo menos você cuida de 2 comunidades aí no mercado, você tá sempre em eventos, coordenando eventos, criando eventos, fazendo um monte de coisa, você tem um viés muito forte para essa parte de DevRel. Você conhece? Eu falei, não conheço. Ele falou, tá, mas você já faz DevRel sem conhecer. Eu falei, como assim? Aí ele veio me explicar o que era um Developer Advocate, como trabalhava, o que era. Eu falei, gente, eu me descobri num negócio que eu não sabia nem que existia. Que maravilhoso é isso. E aí eu acabei vindo para essa outra parte que a gente não tá tão ali. Você coda, você faz isso, mas não é focado num projeto específico. Você não faz para aquilo. Você faz com tecnologias, com uma coisa muito mais abrangente, né? Então, nossa, uma tecnologia nova, é algo que você vai estudar, que você vai dividir. E, meninas, eu queria falar, né? Eu trouxe aqui para vocês esse ponto sobre que hoje eu atuo com um gestor e que ele, por incrível que pareça, né, ele me descobriu e me mostrou o caminho. E aí eu queria perguntar para vocês, como que vocês enxergam hoje a área de tecnologia para as mulheres? Como que ela era, né? Todo mundo aqui, ninguém é nova na área de tecnologia. Como que para vocês ela era no passado e como que ela está sendo hoje? Eu vou deixar a Tá começar com essa, porque eu conheço a história dela e eu acho que vai ser boa para ela começar nessa brincadeira. Eu acho que o mercado de tecnologia, na verdade, eu acho que todos os mercados para as mulheres têm grandes desafios, independente da área, né? Então, acho que sempre foi muito difícil, né? A gente sabe que tem mulheres da história e na tecnologia que tiveram que fazer muito para conseguir ganhar espaço e tem gente que até hoje não conhece, né? Então, acho que isso reflete muito onde estamos hoje, né? Ainda o gap que a gente tem ainda para conseguir, primeiro, fazer com que essas mulheres entrem nas vagas, né? Por exemplo, eu vejo que quando eu entro em qualquer lugar, eu sempre questiono. Poxa, esse time tem muito dev, né, homem? Cadê as mulheres? Ah, não, mas a gente quer contratar. Você tem alguém para indicar? Então é sempre assim, você tem alguém para indicar, não tem um posicionamento ativo para buscar essas mulheres, né? Então a gente sabe que, primeiro, muitas mulheres não se inscrevem se não preenchem todos os requisitos. A gente sabe que tem muitas mulheres que se sentem ameaçadas num processo seletivo mais técnico, muitas vezes, e pretendem nem tentar. Então isso dificulta que mais mulheres participem de um processo. Então eu vejo o mercado hoje ainda muito excludente nesse sentido, né? Sem criar iniciativas para que mulheres comecem a entrar na área e possam ter uma carreira ali dentro das organizações. Então, ok, temos um avanço, antes a gente nem votava, né, gente? Então, assim, temos um avanço, mas assim, a gente não pode se contentar com isso, não. Sabe, assim, ainda está muito diferente a questão de salários, de pessoas em altas lideranças, a maioria são homens, né, assim, então a gente precisa questionar isso, e por que acontece isso, né? Então é nosso papel questionar e é nosso papel influenciar ali o meio em que a gente está para criar iniciativas, né, então fazer um hackathon, não sei, fazer algum evento para chamar essas mulheres e aproximar elas da organização para criar meios para que elas participem. Então hoje eu vejo muito pessoal assim, né? Ah, não, mas é porque a gente abre, a gente quer ver mulheres, mas não cria iniciativas, né? Então eu vejo ainda um mercado muito favorecendo ainda muitos homens, né? E não só no mercado, assim, nas palestras, a gente vê que tem mais homens. E outro dia eu estava até conversando com uma das meninas que estava coordenando uma trilha do TDC e ela comentou, poxa, pouquíssimas mulheres se inscreveram. Porque, assim, elas têm até medo de se inscrever. Então, assim, tem algo ali, uma causa raiz muito grande que a gente tem que tratar, sabe? Então, assim, respondendo diretamente, eu acho que ainda temos um desafio muito grande pela frente. Tá, ainda antes de eu mandar para as meninas, e elas podem complementar aqui, um ponto que você falou das mulheres não se inscreverem, tá? É um negócio que eu queria trazer. A gente criou o QA Ladies exatamente por causa disso. Ele nasceu
com esse propósito. Não existia uma comunidade de qualidade para as mulheres, elas tinham muito medo e muito problema para se inscrever, para estar ali nos eventos. A gente criou uma nichada onde a gente deixa os meninos irem, mas a gente coloca ali um ponto que só as mulheres vão subir no palco, elas vão subir num palco protegido por outras mulheres que entram na frente para falar: aqui ninguém vai falar e ninguém vai julgar. O que você acha desse tipo de iniciativa de fazer? Você falou dessa história do TDC, de ter poucas inscrições. O que você sente, ainda mais sendo representante de uma comunidade de mulheres, e pedir também para a Má complementar isso, sobre essa parte da gente proteger as meninas e dar voz? Eu acho muito importante a gente criar ambientes seguros, né? Muitas vezes nas empresas em que a gente está não tem um ambiente seguro, né? Pra gente trazer temas que muitas vezes, assim, são da nossa vida, mas que influenciam totalmente o nosso trabalho, né? Ainda mais nesse momento remoto. Então, assim, a comunidade é uma grande rede de apoio, né? Então, assim, muitas vezes as mulheres que não conseguem criar um espaço na organização, com o time delas, para falar com algum problema que elas estão tendo, algum desafio, elas trazem para a comunidade. Então, cria ali uma rede de apoio, essas mulheres dão forças às outras mulheres. E aí eu vejo essa iniciativa que você comentou muito incrível nesse sentido, né? Primeiro, assim, colocando o holofote para as mulheres, né? Então, assim, primeiro de tudo. E acho que segundo, também dando força, né? Tipo, vai que vai dar certo e qualquer coisa a gente tá aqui. E aí depois que elas vão, beleza, passou a primeira vez. Então é muito mais fácil elas submeterem uma nova palestra e darem uma outra, né, palestra e tudo mais. Então eu acho que é nosso papel ajudar essas novas meninas que estão chegando e meninas que já estão com muita experiência, têm muita bagagem e não estão escrevendo texto e não estão submetendo palestra, não estão se mostrando, né? Então a gente precisa mostrar tudo que a gente está vivenciando, né? Eu acho que os homens fazem muito isso, né? Então precisamos criar espaços. Acho que a questão do podcast foi um pouco isso também, de provocar as mulheres a virem contar suas histórias, né? E só mulheres. Então acho que é uma iniciativa incrível essa de vocês e colocar os homens para assistirem também. Mas uma coisa que eu também trago na Mulheres Agilistas a gente tem muitos eventos só para mulheres. Por quê? Também é um ambiente em que as mulheres se sentem seguras para falar coisas que, se tiver um homem ali, elas não vão estar seguras. Então também é importante criar momentos que é só para as mulheres, né? Porque muitas vezes a gente não tem com quem falar, com quem conversar. Então acho que as duas iniciativas se complementam. Má, Bia, vocês querem complementar, tá? A Bia tava levantando a mãozinha ali faz tempo. Vai, Bia. Eu até queria complementar, sim, sobre dar espaço e é mais do que dar o espaço, né? Acho que uma rede de mulher, eu acredito muito nisso, fomento isso nas comunidades. A gente precisa entender que as mulheres, elas têm desafios diários e maiores até mesmo que na nossa realidade, socialmente falando, né? Por exemplo, com a maternidade. Então, como que hoje, como que a gente trabalha o mindset de uma mulher que tem uma filha pequena, tem o esposo, tem que cozinhar, e aí tem que trabalha como desenvolvedora, como QA, como PO, e ainda a gente colocar e falar assim, olha a importância de fazer um podcast, de fazer um artigo. Então, trabalhar, inclusive, o mindset de que se priorize, mulher. Priorize a sua carreira. Priorize um tempo para você. Vai te fazer bem escrever sobre aquilo que você domina. E você domina super, né? Então, assim, chega pro seu companheiro, esposo, família, rede de apoio, fala, esse final de semana eu gostaria de ter um tempinho para eu escrever sobre aquilo que eu sei. É um momento seu. Então, mais do que a comunidade de mulheres e aquilo que a gente incentiva aqui, Mulheres Agilistas, o que é a Leires, Devos Curitiba, próprio Bileb, né? Que, assim, a gente tem que preparar, sim, um ambiente seguro. Essa é uma forma da gente dar condição. A gente convida, a gente deixa aberto, submeter, mas se a gente também, como comunidade, não trabalhar esse mindset, não fazer as mentorias, como a Mulheres Agilistas agora, né, tá mentorando, porque aqui a gente tem que trabalhar o mindset da mulher, ela se auto-boicota. E aí não adianta a gente ter espaço, propiciar esse espaço, e o filho, e a comida, e a janta, e o esposo vão ser prioridades. Então, mulheres que estão escutando, homens que estão escutando, aproveita e faz essa reflexão sobre o que é a prioridade. Não estou dizendo para deixar filhos de lado, pelo amor de Deus. Eu mesmo tenho a pequena, como eu disse, né, de 3 anos, estou gestante. É uma confusão mesmo, é um desafio pessoal conciliar tudo isso.
Mas a gente não pode abrir mão da nossa carreira. E a carreira não é só trabalhar, mulherada que tá escutando. É estar nas comunidades, participar de forma ativa, fazer um artigo, publicar, participar de uma palestra, facilitar uma palestra, né? Então é sim o papel da comunidade. Eu sou super fã. A comunidade na minha carreira tem um papel assim, eu sou de uma gratidão assim enorme, porque me apoia mesmo. Então o que eu faço é give back, então é mais do que a minha obrigação fazer isso como comunidade. E além disso, eu gosto de ir além, eu gosto de falar para a mulher: o que está te impedindo de escrever um artigo? O que está te impedindo de ouvir um podcast? Então começa a refletir sobre essas sobrecargas que a gente coloca como mulher na gente mesmo, e de repente não é nem uma questão social, de repente a gente só nunca nem conversou com o esposo sobre isso. Se você conversa com o seu marido sobre isso, é possível que ele te apoie, ele deve apoiar, né? Porque é uma questão de carreira. Então esse é um ponto sobre ter a comunidade, sim, mas a mulher precisa desse despertar, e aqui nesse papel, o nosso papel de pessoas participantes e ativistas de comunidade, é mais do que propiciar o espaço, é mentorar, é criar, é fortalecer o mindset. Eu acredito muito nisso, sobre comunidade de forma geral. Eu gostei muito do jeito que você trouxe isso, porque a gente precisa mesmo, muitas vezes, e eu sendo mãe e fazendo tudo que eu faço, muitas vezes eu me pego falando: nossa, mas será que eu tô deixando o Serginho um pouco de lado? Nossa, mas será... Gente, vamos lá. Eu não sou boa cozinheira e ponto. Não sou. Tem gente que nasceu com isso, eu não sou. Tá tudo certo. Tô perdoada. Quem é bom cozinheiro em casa é meu marido. E ele cozinha. Tá tudo certo. O que eu faço é sentar do lado dele e conversar enquanto ele tá cozinhando, né? E quantas vezes eu já não me peguei falando: gente, que mulher horrível que eu sou, porque eu produzo conteúdo, eu tô fazendo isso, eu tô falando, mas eu não tô cozinhando. A gente tem, o que a Bia falou é maravilhoso, a gente às vezes tem que se libertar das nossas próprias amarras, porque a gente se coloca isso e a gente fala, e vira e mexe quando eu falo exatamente, eu adorei, Bia, você falando isso, porque às vezes eu faço, às vezes eu sou essa pessoa, tá, gente, que fala e olho pro meu marido e falo: olha, amor, eu sou péssima nisso, eu sou péssima, eu não sou boa, olha só, eu não sou boa mãe, eu tava lá fazendo isso, eu tava fazendo aquele... Como assim? Quem dá banho, quem dá almoço, quem faz... Você prioriza os momentos, quando você tem que estar ali, você tá. Só que você também prioriza os seus momentos, você tá priorizando os dois. Só que a gente já nasceu, a gente conversou outro dia, né, meninas, nós 4, que a gente vem embutida das nossas raízes, das nossas mães, das nossas avós, que ensinaram que não, nós deveríamos ser aquela mulher que cuida da casa, aquela mulher que faz as coisas. Então, né, então eu vou levar essa pra Má. Má, me conta, me fala um pouquinho de como você vê essas raízes que a gente tem do passado, que a gente traz grudadas na gente, de não, eu tenho que fazer aqui o prato do namorado quando chega na casa da mãe, ou nossa, meu Deus, eu não vou fazer isso porque eu nasci para ser mulher, para limpar a casa, para cuidar da casa. Conta um pouquinho disso, como que é a tua visão disso, Má? Eu acho essa visão, ela tá sendo quebrada, né, um pouco agora, com esse movimento mais feminista, de empoderamento e tudo mais. E eu sempre costumo dizer, eu até escrevi um texto já sobre isso, de que nós temos papéis na nossa vida, né? E a gente tem inúmeros papéis, e que às vezes a gente vai estar num papel que num momento a gente não gosta muito, mas que a gente tem que entender que é um papel e que daqui a pouco vai passar e ok, daqui a pouco a gente vai estar num papel que a gente goste mais e vamos aí. E eu acho que é isso, assim, que a gente precisa entender sobre o ser mulher, sobre o ser profissional, o ser mãe, o ser filha, né? Porque não deixamos de ser filhas também depois que nos tornamos mães, enfim, tem tudo isso, né? Mas sim, vem, né, desse machismo que a gente é socialmente, cultural, né? E pegando o gancho de tudo que a Bia falou, vocês todas falaram, Thaís, eu vi muito sobre isso quando eu comecei a entender como que eu me sentia na questão da síndrome da impostora, por causa de coisas que eu vivenciei dentro da profissão mesmo. Então, por ser mulher, por exemplo, né, um exemplo de inúmeros,
Por ser mulher, o meu chefe achava que tinha que me passar atividades mais fáceis do que para os outros desenvolvedores do time. E isso vai criando um questionamento dentro da mulher que não se aplica só no trabalho, né? Vai para tudo, porque eu não devo ser boa em absolutamente nada, que é esse questionamento que a Carol trouxe também, complementando a Bia. E até por isso que quando eu pensei no Devas Curitiba, eu trouxe uma psicóloga junto, porque eu acho que desenvolvimento da mulher, juntando tudo que a gente já falou, não é só o desenvolvimento profissional, né? Exatamente por a gente ter todos esses papéis, e todos esses papéis é a mesma pessoa, a gente não deixa de ser a Marcela em casa quando tá no trabalho. Tem posturas diferentes por causa do papel, mas é a Marcela ainda, né? Acho que é isso que a gente tem que fazer, assim, é trazer esse ambiente que vocês já falaram de segurança para a mulher. Foi até questionado para nós 4 na live sobre, mas isso de fazer evento só para mulher não é proteger demais e aumentar o machismo, coisas assim. E claro que não. Eu acho que a Thaís explicou muito bem sobre preparar a mulher para que ela receba melhor o público masculino depois, né? Então a gente precisa se fortalecer mesmo. Eu acho que a mulherada tá se unindo e é isso que a gente tem que fazer. Vamos chamar mais mulheres e dominar o mundo, que é pra isso que a gente veio, gente. Gente, momento dica pra quem estiver ouvindo. Eu lembrei um negócio que a Má falou agora e veio o insight. Eu tava, né, conversando com umas amigas num outro grupo de mulheres e elas me trouxeram que elas não são daqui do Brasil, elas são de fora, também da área de tecnologia. Elas me trouxeram uma coisa que tá rolando lá. A gente fala muito de contratar mulheres. Lá, e elas falam dessa síndrome do impostor lá também muito forte. Então, nos anúncios de vaga vem assim, uma chamadinha. Nós sabemos da síndrome do impostor. Não se julgue. Deixe que nós julguemos você. Traga para cá o seu currículo. Nós vamos saber apreciá-lo. Então, tipo, não vem querer achar que você não é boa para essa vaga. Só submete, deixa com a gente, deixa que a gente vai te avaliar, sabe? Eu não lembro exatamente a frase, mas era algo nessa ideia. Então, para quem estiver ouvindo e quiser trazer as meninas, pensa agora em colocar essa chamadinha, em falar que você sabe que ela pode ter ali uma síndrome do impostor, um pontinho e que você quer. E aí, com essa informação, gente, eu vou trazer aqui uma outra pergunta, né? Sobre as perspectivas que a gente tem do cenário atual de contratação feminina, né? E da permanência no mercado. Em 2017, a gente tinha 10,9% de contratações femininas. Já em 2020, nós estávamos com 12% de contratação feminina. Nas empresas, não são todas que tem ali, quando eu brinco muito, nossa, a gente tem 23% de contratação de mulheres, uhul, vamos comemorar. Não é, né? E eu falo, vamos sim, vamos comemorar, porque perto do resto tá muito bom, mas ainda não chega nem perto de estar naquilo que a gente quer, que é 50%, que é uma igualdade de verdade. Então eu queria ver com vocês, como que vocês enxergam isso, o que a gente pode melhorar, como essa dica que eu dei, para ajudar, né, a galera das empresas a falar, gente, vocês estão ouvindo? Vamos trazer essa mulherada, porque tem mulher e tem mulher muito boa aí, fazendo um trabalho de primeira. Eu vou pegar essa pelo background de RH, não poderia deixar, né? Acho que e falar aqui em nome de tech recruiters, enfim, pessoas que estão recrutando aí na área de tecnologia, e como gestora também, né? Como head, eu participo ativamente e gosto de estar ali, né, participando do processo seletivo. Bom, a gente realmente tem que fomentar, sim, as oportunidades. Não acredito que tenham que ser oportunidades específicas ou vagas recortadas, assim, tipo, para a mulher. Ela tem que ser uma vaga e abrir e receber todos aqueles que quiserem, sim,
se identificam com a vaga, né? Mulher, a pessoa que se identifica como mulher, qualquer pessoa, né? Acho que a vaga, ela não tem que partir de qualquer tipo de premissa nesse sentido, étnico, gênero ou qualquer coisa do tipo. Então, como RH, eu sempre levantei essa bandeira, até mesmo antes da gente começar com mais força, né, nesses últimos anos, falando sobre diversidade. Então, assim, primeira coisa, RH, não precisa escrever que é uma vaga exclusiva para mulher, sabe? Acho que a mulher, ela vai se identificar. O que a gente tem que fazer é promover que ela se sinta parte daquela oportunidade, que ela tenha equidade, que ela se sinta colocada no mesmo nível. A questão não é você dar a oportunidade como olha, isso aqui é para você. A gente não precisa, esse recorte é para você. Não precisa do recorte. Precisa dar os mesmos parâmetros, os mesmos pontos de avaliação que vão ser feitos se um homem se candidatar, tem que ser feito para mulheres, né? Nesse sentido. Então, acho que a primeira grande recomendação, como gestora de pessoas, RH, alguém que está olhando para isso com bastante cuidado e carinho, eu gosto muito nesse sentido de poder orientar os RHs, é assim, parta do igual. Eu acho que é a primeira coisa. Não tem que ficar fazendo vagas, sabe? Assim, tudo bem. Aí você quer fazer um programa, você quer preparar mulheres, é outra coisa. Aí é o hackathon, é um programa de preparação, porque daí você tá falando assim, opa, não tá chegando em pontos de equilíbrio que eu possa partir dessa vaga e colocar no mesmo nível aqui para eu poder dali para frente trazer equidade. Então, eu vou criar um programa de preparação, eu vou recomendar uma mentoria. Como RH, cabe a gente também olhar para esse viés. Então, o programa, sim, fazer, recortar, ok, legal, importante. A vaga, não. Eu não sei se eu tô sendo, mas eu acho que aí sim a gente deixa isso muito mais discrepante. Aí sim a gente traz um foco que não é o foco que a gente tem que dar para esse movimento que a gente precisa. A gente traz um foco de discriminação, de inferiorizar, de falar, nossa, entendeu? Então, não. Então, parta da igualdade. Partiu da igualdade, oriente os seus gestores, RH, a partir da igualdade. Tanto quanto você, como RH, está partindo. Não adianta o RH também montar todo um processo seletivo, colocar esse título na vaga ali, né, Carol? Né, de tipo, poxa, ó, compreendemos isso, sabemos do ponto de divergência aqui, mas deixa a gente olhar para o todo. Se chega numa entrevista com o gestor faz perguntas esdrúxulas. Então toma cuidado, o RH vai preparando, né? Isso é uma questão cultural. Então, segundo ponto. Então, primeiro, parta do igual. Segundo, prepare as pessoas que estão participando do processo seletivo. E terceiro, é a cultura mesmo da empresa, né? A gente está preparado, você vai fazer todo um processo seletivo falando de igualdade e tal. E a cultura, como que tá? Então, é um trabalho até antes da gente falar de processo seletivo. Amei. Ma, e você, o que você acha disso? Tem algum pontinho pra trazer? Porque a Bia, ela veio aqui, ela trouxe, ela chamou já detonou, a galera, né? Aqui bem pertinho. Não, na verdade, eu queria só acrescentar o que a Bia falou, porque eu sempre, no começo de tudo, né, quando eu comecei a ver vagas para mulheres, eu achei incrível. E aí, depois, eu vi um relato de uma menina que tá começando na área de TI, e ela falou, Mar, na verdade, aquele velho síndrome do impostor, né? Na verdade, eu não me candidato a vagas para mulheres, porque eu tenho medo de conseguir a vaga, e aí eu vou botar na minha cabeça que eu consegui a vaga porque eu sou mulher, não porque eu sou boa. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso, real, assim, porque como eu já tô na área há tanto tempo, né, pra mim é mais fácil conseguir vagas. Agora, uma pessoa que está começando, como que vai falar isso para a pessoa? E a Bia, nossa, foi corretíssima. É certíssimo. Gente, Ma, que relato importante, que enriquecedor isso. Porque normalmente as pessoas acham que estão fazendo a diferença, focando ou fazendo, mas é muito, muito legal. Isso só traz à tona, Carol, Mai, tá? Gente, por favor, assim, e quem estiver escutando,
Se discordar, por favor, entre em contato com a gente, vamos conversar, vamos falar mais sobre isso. Porque, assim, a gente tem que partir do igual, dar as mesmas condições. E não categorizar ou recortar ainda mais. Essa menina que vai entrar numa vaga que foi exclusiva para a mulher, possivelmente ela vai ter dificuldades de cultura dentro da empresa. Como que ela vai ser absorvida dentro da empresa? Como que o time vai ver ela? Entende? Então, assim, aí a síndrome do impostor, sim, fica não só no período de processo seletivo. Ela entra na empresa já se inferiorizando. Então tem que tomar muito cuidado. É uma linha tênue. RH, quer preparar algo exclusivo para mulheres? Prepare a preparação. Projetos. Incentive que elas cheguem no mesmo nível. Cheguem numa equidade. Dali para frente, a mulher ela vai batalhar tanto quanto o homem vai batalhar pela vaga. E é isso que a gente tem que buscar. Desculpa se eu tô falando demais. Só um complemento, a gente pode também atingir, olhando para a diversidade, com uma vaga, por exemplo, pessoa desenvolvedora, né? Não importa qual que é o tipo da pessoa. Né? E até teve recentemente um problema de pessoas questionando pessoa desenvolvedora, né? O que é isso, enfim. Mas a gente tem que começar a mostrar por que é pessoa desenvolvedora. Né? Não é desenvolvedor. PicPay não. No PicPay. No PicPay foi comigo, gente. Fui eu que fui lá, porque a pessoa desenvolvedora, no caso, era uma pessoa trans que é minha amiga e que foi super assim, ficou mal. Ninguém sabe desse rolê, gente. A pessoa me ligou, é uma pessoa trans, ela era uma mulher que fez a transição de gênero para homem. Quando viu isso, o PicPay super apoia e tava usando a foto dele lá. E no que aconteceu? Eu sou amiga, me ligou mal, falando da situação, como tava se sentindo. O que uma amiga faz? Eu fui sim no LinkedIn, eu protegi, eu falei, olha, o que eu fui apedrejada? Fui. Mas até aí, a gente tá aqui pra defender, né, gente? Se não gostou, o problema não é meu. Acho que tem que entender a situação, a causa, o processo, que é o valor, enfim, o que tá ao redor, né? Lógico que essa pessoa... A pessoa desenvolvedora, independente de qualquer coisa, ela é a pessoa do valor, ela é a pessoa que vai agregar pro produto, pro processo, pro projeto, enfim, para o que seja, para vaga. E é indiferente, o que incomoda, né? A gente chegar num ponto de ter uma movimentação tão grande. Por quê? O que te incomoda disso? Deixa uma empresa como o PicPay, que tem culturalmente esse trabalho, divulgar a vaga do jeito que ela quiser, e se faz parte da cultura, se está alinhado com aquilo, vai receber essa pessoa desenvolvedora bem, e ela vai desempenhar bem como pessoa desenvolvedora. Se você não se sente confortável com esse tipo de abordagem, não se inscreva na vaga. Você não vai estar aderente à cultura da empresa. E sinto muito se a nossa língua portuguesa é machista, né, gente? Acho que a gente tem que mudar isso muito, também. Né? Assim, eu não me sinto confortável porque, o desenvolvedor, é assim que tem que ser. Desenvolvedor abre, né, o parênteses ali. Pô, sabe, diferente, é pessoa desenvolvedora. Tá, então, isso é a cultura da empresa. Não se inscreva. Se você não gostou desse tipo de vaga, já no nome da vaga, sério, você vai ver PicPay de longe, ou qualquer outra empresa que se posiciona desse formato. Por quê? Porque se você entrar, com certeza vai ter problema cultural. É uma perspectiva, é uma visão assim, bem pragmática, de que a gente não precisa discutir. Se você não se sente bem, só respeita. Sabe? Respeita. Tem um trabalho todo cultural, um trabalho de RH, um trabalho de gestão de pessoas, de pessoas pensando em equidade, em diversidade. Sabe, só isso. Aí eu fico nervosa. Não dá match com os valores da empresa, né? Não faz sentido nenhum. Né? Gente, e aí, olha só, uma coisa que eu também quero trazer, a gente tá aqui, essa é freestyle, não tá na pauta, mas eu quero perguntar, tá? Meninas, eu tenho visto muito, a gente tá falando de mulher, de trazer as mulheres pra cá, de olhar, só que eu tenho visto também muito esse movimento. Como que é a gente só formar a base e não ter as líderes? Cadê as nossas líderes? Cadê as mulheres? A gente tem uma aqui, a Bia tá aqui, tá?
Então, eu quero saber, cadê as outras, Bia? Cadê as amigas? Onde elas estão andando? Conta pra gente, onde a gente vai lá trazer elas, que tá precisando desse negócio. Então, é algo muito impactante isso, né? E aí, ao mesmo tempo, eu fico feliz. A minha RH, né, a RH aqui da empresa, ela me mandou um texto que veio no LinkedIn e falou assim... eu fico muito feliz de participar da vaga e tal. Eu olhei os heads, enfim, e eu vi que tem uma head de produto, a CEO é mulher, a CSO é mulher também. E aí a pessoa se candidatou por conta desse direcionamento e de alguma forma de dar match na cultura dela também. E aí aquilo me emocionou, assim, eu fiquei super emocionada de ver que de alguma forma a gente consegue contribuir e que são pontos importantes analisados no processo do candidato também. Aqui é um ponto importante, onde estão as mulheres na liderança, né? Tem vários fatores. Um deles, com certeza, é o espaço, mas não é só o espaço. A gente tem outro fator que é, de novo, o quanto a gente, quanto mulher, prioriza a carreira versus uma rotina, socialmente falando, o homem, enquanto ele prioriza a carreira, ele dá, né, ele se doa mais para se preparar mais e assume mais riscos, mais desafios. A liderança é assumir cada vez mais riscos e desafios e tal. E a mulher, ela tem aquele receio, possivelmente algumas travas e tal. E o terceiro é a questão mesmo da formação. Então, a mulher na tecnologia, a gente está falando de um ponto a ser trabalhado já lá atrás, na formação, na criação da Manuela, da minha filha de 3 anos, de como que eu vou proporcionar para ela a mesma formação e igualdade de oportunidades que eu proporcionaria para um homem, né? Um filho homem. Então, de formação, ela vai se formar em relação à tecnologia ou não, fazer alguma gestão, né? Então, como que ela vai se preparar para esse mercado de trabalho? Será que a gente está deixando também igual a formação das meninas, né? Como que está sendo isso? Então, tem um número que acho que, se eu não me engano, são 17% de mulheres que entram e concluem a faculdade de tecnologia. Deixa eu corrigir aqui o número, se não for correto. 16%, né, Carol? Isso, os auditores estão mandando aqui pra gente. Bia, são 16% de mulheres. Isso, 16%, né, que chegam a pegar o diploma baseado em tecnologia. Então, a gente falou de 3 pontos e com certeza tem outros, mas que a gente precisa trabalhar de alguma forma, que são a igualdade em relação ao espaço, dar o espaço. Então, a empresa dá o espaço, beleza. A empresa deu espaço, tem cultura para isso, legal, estamos preparados, a gente vai saber, né? Ótimo. A mulher, ela vai se permitir viver isso? Ela vai assumir os desafios da gestão, da liderança, enfim, como que vai ser isso? E o terceiro é, como que essas meninas, elas são formadas para assumir essas posições, né? Então, assim, como que a gente está formando essa outra geração? Como que a gente vai formar? Então, eu tenho uma responsabilidade hoje como gestora, Beatriz gestora, de formar mulheres para assumir, inclusive dar sequência na carreira, inclusive dar sequência, né, na minha posição e assim por diante, né? Então, faz parte, eu assumo essa responsabilidade. Eu assumo uma responsabilidade quanto às minhas filhas também, são 2 meninas. Quais são as oportunidades que eu vou dar para elas, para que elas cheguem lá, né? Então, e a empresa como um todo, culturalmente, a outra responsabilidade que eu tenho também é incentivar que isso aconteça de forma fluida e que não precise ser uma comparação, que não precisa ser algo imposto. A gente não tem que ter, metas de ter mulheres na gestão. Eu não acho que tenha que ser, porque isso tem que ser de forma natural, de verdade. É bem polêmico isso que eu tô falando, sério. A Bia falou que não precisa ter vagas específicas para mulheres. A Bia falou que não precisa ter metas para... Gente, é porque eu acho que tem que ser muito mais natural do que simplesmente um número. Gente, já vou até deixar o recado aqui. Polêmica, esse grupo se formou. Se alguém tem algum problema, a gente já virou miga pra vida toda. Alguém tem um problema, procura a gente nas redes sociais, a gente vai conversar com você, a gente faz um call das 4 juntas. Isso. E, de novo, é um recorte, é a minha opinião como Beatriz, com um background de RH, como uma pessoa que viveu no RH, que agora tá numa transformação digital, trabalhando com tecnologia e tal. Então, eu tenho essa opinião. Eu acho que assim, a gente não quer colocar indicadores, números, é importante para acompanhar e tal, legal, maravilha.
Mas não é uma meta. Você não tem que promover simplesmente para falar que você chegou num número de X mulheres na empresa. Você tem que promover conhecimento, promover oportunidade, e não promover pelo gênero. Tá, agora eu vou puxar ainda nessa linha para a Thay e para a Má, por causa das comunidades. Eu sei que o Mulheres Agilistas está com mentoria agora, né, para mulheres. Eu queria saber se é só para mulheres, se vocês estão olhando para essa parte de formar, como a Bia falou, as mulheres para liderança. E eu sei que o Devas também tem toda essa parte, por ter uma psicóloga junto, fazer esses pontos. Então tá, me conta primeiro do Mulheres Agilistas, depois me fala dessa parte como que funciona no Devas também. Lá no Mulheres Agilistas, a gente começou com a primeira edição do programa de mentoria, né, com 4 trilhas. Então a gente tem a sessão de mentoria, né, a gente tem simulações de entrevista, né, porque é aquilo, às vezes a gente não tá conseguindo ali se desenvolver e a gente precisa de alguém apoiando, né, simulando uma entrevista. Uma outra trilha que é revisoras de conteúdo de palestra, conteúdo de artigo, para justamente ajudar, olha, vai por essa linha, vai por aquela linha, dar dicas, e uma outra trilha de workshops. Então a gente tem essas 4 trilhas inicialmente. A gente teve muitas inscrições, muitas mesmo. A gente teve muitas mentoras, mas muito mais mentoradas querendo ajuda. Então é só para mulheres no momento, né? E a gente não consegue nem atender a demanda que apareceu, né? Então assim, é algo que, ok, né? Muita gente se inscrevendo, mas também ali mostra o problema que a gente tem, né? Olha quanta gente insegura, né, assim, precisando de ajuda e que a gente quer ajudar. E a gente está fazendo pela comunidade, né, porque você não vê as empresas ajudando nesse sentido, né, então a comunidade está se ajudando. Então o bom foi que muitas mulheres, inclusive de outros países, se disponibilizaram para ajudar, brasileiras que estão em outros países, e vamos começar a rodar. Com certeza a gente vai ter muita lição aprendida nesse primeiro programa, e já tem até uma ideia aí, uma coisa voltada para lideranças também, é uma ideia já que dá para pôr no backlog, para uma segunda edição também olhar para isso, né? Então, estamos começando nessa trajetória de mentoria, vai ser muito legal, tenho certeza, e a gente vai ter muitos aprendizados e lições aprendidas para a próxima edição, e a ideia é não parar com esse programa, que ele seja contínuo mesmo, da comunidade para a comunidade. E lá no Devas, Má, como que é? Eu tenho um dilema muito grande, assim, porque vou trazer mais uma polêmica. A gente tá muito mamilos hoje, gente. E o que acontece, né? Eu que vim da área de TI desde sempre na comunidade, hoje em dia tenho o famoso termo de Dev Sênior de 2 anos, né? E tem muita gente vendendo cursos e você vai virar pleno em 2 dias e essas coisas todas. E aí, aqui em Curitiba é bem forte a comunidade de mulheres. Tem vários grupos de tecnologia que se encontram no Meetup, dentro da plataforma do Meetup, antes da pandemia presencialmente, né? Então eu fui em vários e tive a oportunidade de conversar bastante com elas. E o que acontece? Eu comecei também com a ideia de ter essa formação dentro do Devas, e aí eu entendi que não adiantava eu fazer um curso raso. Então, porque acaba sendo pior, eu ia ser mais uma, só que de forma gratuita, que ia estar fazendo esses cursos que não acrescenta nada, é muito forte, né? Mas acrescenta pouco porque não aprofunda em nada, né? Então, o Devas está indo para outro lado. A ideia era muito forte de ter reuniões presenciais para ter círculo mesmo de mulheres debatendo sobre inúmeros assuntos, inclusive sobre liderança, qualquer coisa que a gente tem essa dificuldade. E aí também não foi muito para frente por causa da pandemia. Então, o que eu estou fazendo agora é tentar trazer mais esses debates online. E reativei meu blog, e aí no blog não é só para mulheres, né? Eu recebo bastante mensagem de todo tipo de gente, incrivelmente, pelo contato do blog.
Eu pensei que as pessoas não usavam mais isso, mas eles usam. E aí que eu acabo respondendo e tudo mais. Mas eu vi essa semana até no LinkedIn, acho que foi entre ontem e hoje, que eu vi a tá publicando bastante sobre as mentorias e que me deu um estalo para mentoria também, que era uma coisa que eu não tinha pensado. Então depois, a gente precisa bater uma ideia sobre isso. Vamos sim, vamos sim. Mas é isso, Carol. O Devas ainda tá meio que se ajeitando, sabe? Eu tô tentando entender qual que é o melhor caminho, porque não é pra ser só mais um, né? Já tem muitos. Tem que ser alguma coisa que seja diferente e que agregue de verdade. Isso faz toda a diferença, gente. No que a Ladies, a gente também não focou em treinamento. Todo mundo perguntou por que vocês não dão treinamento. Eu falei, porque, gente, treinamento tem um monte, você não precisa. Vai lá no YouTube, coloca automação de teste, coloca tudo isso você vai ter lá de graça. Você não precisa que a gente faça isso, tá? O que a gente, quando a gente foca muito mais em ensinar as meninas a palestrarem, a ir pra frente, a tirar uma dúvida, a fazer as mentorias que a gente faz lá, né? Normalmente, como ela vai se portar, como ela vai olhar para a carreira dela no futuro, cada um dos pontos que ela vai seguir ou não seguir. Meninas, eu vou trazer um ponto aqui de um TEDx que eu vi, tá? Ele é em inglês, como vocês sabem, eu posso escrever e eu posso ler muito bem em inglês, porém, falar para mim é terrível e eu vou falar hoje a primeira vez aqui. É um TEDx que chama The Likability Dilemma for the Woman Leads. Ele é da Robin Husser, eu acho o nome dela. A gente vai deixar o link. Ele fala muito do estereótipo da liderança feminina, tá? Que a gente espera que quando a mulher seja líder, ela seja fofa, ela seja encantadora, ela seja meiga, ela seja delicada. Gente, eu sou um trator, tá? Quando eu vi, eu recomendo que vejam, porque eu vi. Eu já fui gerente de desenvolvimento de qualidade de software. Gente, eu era um trator e eu ainda sou. Eu não sou aquela fofa. Todo mundo fala que eu sou muito empática. Beleza, eu sou empática. Isso é um ponto. Mas, se eu tiver que te chamar aqui na chincha, eu vou chegar e falar, vem cá, vamos lá. Eu sou direta, eu sou dura, eu ponho ali, eu não fico de florzinha. Todo mundo olha estranho pra mim. Por quê? Porque eu não falo fofo. Eu uso palavrão, eu falo, sabe, sem pôr os pontos, sem ser toda princesa. E eu queria fazer essa reflexão com vocês. Por que a gente tem tanto esse estereótipo da mulher, e principalmente da líder feminina, ter que ser meiga, tem que ser, sabe, a princesa ali do conto de fada? Como que vocês enxergam isso? O que vocês veem desses pontos? É um desafio e acho que não é só da liderança. Quando a mulher ela se posiciona, normalmente ela é vista de forma diferente no posicionamento. Então, se ela é mais incisiva, ela tá sendo grosseira. Se ela é mais pontual, ela poderia estar falando de forma diferente. Não, e às vezes é falado até do mesmo modo que qualquer outro homem falaria. E quando a gente se posiciona num ambiente masculino, a gente também tem que tomar cuidado que nós criamos uma casca, eu falo por mim também, de que a gente também precisa se posicionar um pouco mais para se fazer entender. Então, tem que tomar um cuidado sobre... Tem que ser um equilíbrio. A gente realmente não vai ter esse estereótipo feminino ali, delicadeza. Tem mulheres que são grandes líderes. Se a mulher não tiver, e eu não sou essa mulher, com certeza não sou uma fofa do rolê, mas ela também não precisa criar um estereótipo de que de repente ela tem que para poder fazer as coisas funcionar. Então tem que tomar um cuidado e se é o equilíbrio, né? Mas então quando é diferente, sim, a liderança feminina, ela precisa conquistar alguns espaços a mais, criado uma barreira em relação à confiança, à credibilidade. Então a gente tende a trazer mais argumentos para trazer aquele assunto, enfim, mas assim, faça, mulher, aquilo que você achar que tem que fazer e que você se sente bem, não se sinta cobrada por isso. Se você se sente bem estudando mais sobre o assunto para trazer numa reunião de forma mais consistente, faça.
Se você, lógico que, de novo, a cultura da empresa faz sentido, se fala palavrão, tal, se posicionar, faça, né? É lógico que tudo tem um equilíbrio, a gente não precisa ofender ninguém, né? Não precisa... Mas não é nem a mulher. Essa frase aqui está sendo falada para homens e mulheres, né? O homem também não deve fazer isso, tanto quanto a mulher, não. A comunicação não violenta é um método que ela não é uma exclusividade feminina. Mas a primeira vez que a mulher fala um pouquinho mais alto, bate na mesa e fala, puta que eu pariu, na sequência já vem alguém falando, você já leu Comunicação Não Violenta? Né? Então, assim, poxa, vamos dar um equilíbrio nisso aí também, né, gente? Seguinte, né? A mulher, ela não precisa ser fofa, ela não precisa também criar uma casca, mas se ela achar que ela precisa se posicionar, que ela precisa... A gente vai fazer isso naturalmente, faz parte da gente pesquisar um pouco mais, trazer argumento, dê liberdade. A líder, ela dá liberdade, ela tem que dar liberdade para falar, para escutar, independente, né, de qualquer coisa. Então, assim, é um desafio, não é um desafio só da liderança, é que a liderança a gente se expõe mais. Então, a gente precisa se posicionar mais, a mulher tem que se posicionar, independente do cargo, do papel, enfim. A diferença é que a mulher líder, ela se posiciona, ela tem uma exposição um pouco maior. E é o equilíbrio. Eu falo eu falo para as pessoas que eu trabalho, enfim, que a gente tem esse estereótipo, assim, eu sou uma mulher pequena, eu sou baixinha, eu sou pequenininha, sei lá, acho que na primeira semana que eu comecei a trabalhar, os meninos disseram que se assustaram, porque eles esperavam que eu chegasse assim, oi gente, tudo bom, eu trouxe pão de queijo. E aí a primeira vez que olharam assim pra mim e falaram assim, você não trouxe pão de queijo? Não, caralho, você trouxe? Eu também quero. Entendeu? Então, assim, é aquela questão, né? A gente vai se organizando, a gente não tem que ter uma premissa, um limitador, sabe? Acho que tem que ter respeito acima de tudo. Né? O método, o livro lá, Comunicação Não Violenta, serve para todo mundo, homens, mulheres, pessoas. E é isso. É um desafio, sim, mas a gente tem que equilibrar e fazer aquilo que a gente entende que é melhor, participar o máximo possível de palestras, coisas que nos desenvolvam como ser humano e não necessariamente só como mulher. Mata, vocês têm alguma coisinha pra complementar a Bia? Que hoje a Bia tá assim terrível. Hoje ela tá assim, que tá mesmo. Baixou mamilos ali na Bia, hoje segura ela. Ai, gente, eu vou parir daqui a pouco. Certo? Eu tô no ápice do nervosismo aqui, de ver algumas coisas acontecendo. Tem umas coisas que me irritam nesse Eu acho que você está corretíssima, Bia. Não, eu só queria brincar, porque a Bia falou do estereótipo, né, dela ser pequenininha e tudo mais. E eu sou o contrário, né? Eu tenho 1,83 m de altura. Eu sou a pessoa que leva pão de queijo. E tudo bem, vai dar, tudo bem. E aí todo mundo, quando você chega, fala, nossa, a Marcela deve ser brava, né? Aquela típica frase de que só tem tamanho, sou eu, gente. Sou eu. E é isso. Ai, gente, que maravilhosos. A gente tá chegando no fim, porque se deixar a gente vai falar aqui, olha, por 3 dias seguidos, porque a gente gosta. Por isso que eu falei, esse aqui foi o melhor grupo, assim, que se formou do nada e a gente vai falando e fala. Então, meninas, eu queria deixar aberto para consideração final de vocês, para vocês deixarem um recadinho. Vou começar com a Thaís, depois com a Maia e a Bia fecha. Bora lá? Bom, recado para todas as mulheres, encontrem sua rede de apoio, gente. Sabe, rede familiar, rede de amigos, comunidade, mas se conectem com pessoas que possam te ouvir, né, que possam ter uma outra visão do problema que você está passando ou da situação que você tem. Encontre essas pessoas, não passe pelas coisas sozinhas, sabe? Então, assim, por experiência própria, já passei por muitas coisas que eu fiquei calada. E hoje, olhando lá na minha história, eu queria ter alguém para poder contar e poder conversar. Então hoje existem muitas comunidades. Se você não tem essa abertura na sua família ou no seu trabalho, existem as comunidades. Então tentem participar, porque, gente, depois que você participa, é uma coisa que muda a vida, né? Muda a vida da gente. Então, para as mulheres é isso, e para os homens eu queria deixar um recado que, principalmente os homens em liderança e tudo mais,
tem que se questionar, né? Assim, nosso ambiente aqui de trabalho, ele tá sendo diverso, né? Assim, e quando a gente fala de diversidade nesse sentido, gente, é para trazer inovação, produtividade, tá? Então, assim, tem argumentos que falam que ajuda em todo o ecossistema. Então, assim, é responsabilidade de vocês também olhar para as mulheres na tecnologia e trazer essas mulheres para conseguir também produzir internamente, inovar com os produtos. É sim responsabilidade de vocês também. E independente de que seja homem ou mulher, dentro do seu contexto, da sua empresa, questione. Por que somos todos iguais aqui? Por que não temos pessoas diferentes? É nossa responsabilidade questionar. Então acho que esse é o meu recado final. Agora é com você, Má. A responsa tá grande, hein? Tá subindo a nível aqui, cara. No terceira vez que a gente for se reunir, já nem tem mais o que falar, né? Não, eu acho que eu vou... Sim, nem tenho o que falar depois do que a Tá falou. Mas mulheres não desistam, né? Acho que isso é muito importante. Eu acho que todo mundo tem a fase que quer desistir. E se você sentar para conversar com pessoas dentro da tecnologia, é mais comum ainda. Então não desistam, porque o reconhecimento e tudo mais para mulheres é um fato que é um pouco mais demorado, mas ele vem. E em cima disso, não deixe de se posicionar, né? Eu acho que a Tá também falou sobre o quanto ela deixou de falar sobre algumas coisas, e acho que todo mundo já passou por essa fase. Até por questão de será que eu tenho que falar mesmo ou não, como eu vou ser interpretada nessa questão do que a gente já trouxe de liderança, né, do estereótipo da mulher e tudo mais. E não deixe de falar. Eu acho que enquanto você não falar, ninguém vai saber o que está te incomodando e aonde você quer chegar também, né? Porque até profissionalmente, às vezes você quer ir para outro rumo, e se as pessoas que trabalham com você não souber, não vai adiantar de nada, né? Então, se posicionem, não desistam, e o que a Tá falou, né? Busquem a rede de apoio, e não necessariamente dentro de pessoas próximas, e venham para a comunidade. Biazinha, e você? Bora lá. Primeiro eu queria agradecer mesmo o espaço, acho que é incrível a gente poder ter aberturas nesse sentido. Não nos limitamos à discussão apenas, somos mulheres de fato ativistas no sentido de dar oportunidades, propiciar um ambiente, criar um mindset, fortalecer o mindset feminino. Então isso é realmente muito importante. E quero incentivar que mulheres e homens que estão escutando esse podcast, pessoas, seres humanos, façam cada vez mais isso. E que não é uma disputa, não é uma briga, não é um cobrindo o espaço do outro. É igualdade, é como a gente reforçou aqui várias vezes, né? Sobre uma reflexão, queria deixar mesmo sobre a perspectiva maternal e as tias, as mães, os pais, os parentes, todos. O que nós estamos propiciando para a nova geração, como que vai vir essa geração. Então, nós temos também o dever de fomentar isso para que a nova geração não passe pelas mesmas coisas que nós passamos. A Carol, como mãe de Serginho, né, ela vai cuidar e ela tem responsabilidade de desenvolver esse homem, que vai ser um homem né, daqui para frente, como ele vai tratar essa situação toda, e eu, mãe da Manuela, da Maitê, como que elas se posicionarão daqui no futuro. E lembrar que quando a gente fala de mulheres na tecnologia, é o seguinte, né, a inovação, a tecnologia, ela é a que está construindo o futuro, né? Então, está sendo construído o futuro. Quantas mulheres estão fazendo parte dessa construção? Acho que é essa reflexão que a gente tem que pensar. Assim. Então, o que a gente vai receber lá, no futuro? Então, vamos fazer e vamos fomentar que isso seja feito e construído de forma bastante diversa. A diversidade, ela traz a inovação e ela é muito importante para a construção de, inclusive, um futuro melhor. Então, a gente está falando do hoje, sim, dos nossos papéis, das responsabilidades, comunidade, tudo, mas também começar a se dedicar e olhar para a formação, o incentivo do futuro, né? Dessa situação toda de como a gente vai se posicionar e se ver no futuro, que eu
vejo de forma muito melhor. Vamos proporcionar, sim, mais igualdade, equidade e seremos mais justos nesse sentido. Mas tem que começar hoje. Gente, eu vou deixar o meu recadinho. Meu recadinho é em forma assim, citar alguns homens que fizeram parte da minha vida para eles servirem de incentivadores para os outros homens. A Bi falou do Serginho. Meu filho, por mais que pareça, ele quis uma boneca, uma LOL, eu já contei essa história algumas vezes, e eu dei, porque pra ele quis, e ele pode, não tem em casa brinquedo de menina e de menino, não tem nada disso, eu tenho um filho homem, mas se eu tivesse uma mulher, ela ia ter Lego, ela ia ter tudo que ela quisesse, e aqui em casa funciona assim. E eu cheguei até onde eu cheguei hoje, porque eu tive grandes incentivadores, grandes gestores incentivadores. Eu tive o Fábio Trentini, que tá lá no PicPay, com a Tá. Eu tive o Marcelo Patiassin, que ele tá hoje Ele é CTO hoje na Get Ninjas. No ano passado, no Dia das Mulheres, eu tava lá falando porque ele queria que eu servisse de exemplo para as mulheres da Get Ninja, porque ele foi meu gestor quando eu estava no início da carreira. E ele me incentivava a ir além e além. Ele falou que ele sempre acompanhou a minha carreira porque ele viu quanto eu fazia para as mulheres. Então, do mesmo jeito que eu tenho aqui hoje um gestor maravilhoso, que eu não canso de falar, na ZUP, que é o Jomar. Então, enquanto a gente tiver gestores assim que incentivam, que olham e falam, vamos lá, vamos dar voz, vamos fazer, porque, homem, você também é responsável. Você também tem que estar ali, tem que puxar a mulher, você tem que também fazer o ambiente seguro. Quando a Tá falou, quando os meninos falaram, faz parte da sua responsabilidade. E olha, eu vou deixar um recado pra você, eu sei como é difícil ser homem, tá? A gente tem as guildas aqui na ZUP de homens melhores, a gente viu, tem vários documentários olhando. A gente sabe que é difícil ser homem, tá? Não é fácil. Então, tira a casca um pouquinho, tira a armadura e pode puxar, dá a mão para as mulheres e traz elas junto, tá tudo bem. Então, com isso, gente, eu quero finalizar e agradecer as meninas. A gente já se formou aqui num grande laço de amizade. Eu quero agradecer, tá, a todo mundo que ficou ouvindo o nosso episódio até aqui. Eu não tenho como explicar como foi feliz e como foi um presente para mim gravar esse Zupcast das mulheres. Então, lembrando para aqueles que quiserem conhecer mais as participantes, todas as redes sociais, tá? Elas vão estar aqui na descrição do podcast. Todas as nossas referências citadas aqui também vão estar. O TEDx também vai estar o link ali. Fiquem tranquila. E não se esqueçam de seguir o nosso Zupcast no Spotify, no Google Podcast e também no Anchor. Não esqueçam, a gente está em todos eles. E para acompanhar os outros episódios que a gente já teve, que vão ter ainda, tá? E não esquece de seguir a gente, né, nas redes sociais, são sempre @Zupnovation. Então, valeu e até a próxima!